Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Para nós é sempre um motivo de grande alegria estarmos aqui juntos para louvar e bendizer aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que abram as nossas Bíblias no livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso 13 ao 17. Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 17. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Maurício, esse homem de Deus, que nós temos sido muito abençoados aqui pelas suas ministrações. Pastor Abraão também, homem de Deus, temos sido abençoados também pela sua vida, Abraão, Rose, Iris, Gita está aqui com a gente, Nada ali, minha esposa, Caleb, esse povo abençoado do Senhor. Amém? Amém. É verdade que todos achou a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, verso 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Verso 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas por meu Pai que está no céu. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Queridos e amados irmãos, o Senhor esses dias falou forte ao meu coração nessa passagem que ora acabamos de ler. Eu quero pregar aqui nesta noite, subordinado ao tema, quem Jesus é para você. Quem Jesus é para você. Meu Deus. Alguém disse que um sermão sem introdução é como um corpo sem cabeça. A introdução, ela tem como objetivo familiarizar aqueles que estão ouvindo com o assunto que vai ser transmitido. E é interessante aqui que Jesus, quando ele entra nessa cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade que foi construída por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande. Ele construiu essa cidade em homenagem ao imperador romano Tibério César. É por isso que a cidade é chamada de Cesareia, em homenagem a César, e Filipe, em homenagem ao próprio Herodes Filipe. E essa cidade, ela era uma cidade pagã, uma cidade aonde a idolatria a diversos deuses era praticada. E o Deus que era mais conhecido
nessa cidade era um deus grego chamado Pan, da onde surge a palavra pânico. Olha só. Então, quando a gente estuda a história dessa cidade, uma coisa também que nos chama a atenção aqui é que nessa cidade desaguava a nascente do Rio Jordão. E por que Jesus ele introduz esse assunto nessa cidade? Ele olha para os seus discípulos, que aqui é bem provável que esses discípulos que estavam ali com Jesus já tinham, pastor Maurício, acompanhado Jesus pelo menos por 2 anos ou 1 ano e meio. Então, eles já tinham alguma compreensão de quem era Jesus, ou devia ter alguma compreensão de quem era Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que ora acabamos de ler, é que Jesus começa perguntando o que é que os outros estão dizendo a meu respeito. O que é que eles estão dizendo que eu sou? Jesus primeiro, Rose, ele lança a pergunta para os de fora. O que é que os outros estão dizendo aí a meu respeito? É interessante, Jesus não está perguntando isso porque ele sofria de alguma crise de identidade. Jesus sabia quem ele era, mas ele faz questão de perguntar para o seu discípulo o que é que os outros estavam dizendo a seu respeito. E olha o que é que eles dizem para Jesus. Alguns estão dizendo aí que você é João Batista. Outros estão dizendo que você é Elias. E outros estão dizendo que você é Jeremias, ou um dos profetas. É interessante como naquela cidade pagã, algumas pessoas pensavam que Jesus estava vivendo sobre a influência do espírito de João Batista, que tinha morrido há poucos dias. Mas ele diz, alguns estão dizendo aí que você é João Batista, ou Elias, o profeta dos pentecostais, aquele que faz descer fogo do céu, aquele que matou os profetas de Baal. Ou alguns estão dizendo que você é Jeremias, o profeta chorão. Ou alguns dos profetas, Amós, Daniel, Isaías. E aqui, em latim, o Vox Populi, a voz do povo, a gente percebe aqui que ela não é a voz de Deus. Glória a Deus por isso. O Vox Populi não é a voz dele. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque depois que eles apresentam as suas opiniões acerca de quem é Jesus, e as respostas deles não satisfez Jesus, Jesus volta a pergunta para os de dentro, para os que estavam com ele pelo menos há 1 ano e meio, há 2 anos. E vocês? Eita! E para vocês, quem eu sou? Isso é uma pergunta, meu irmão, que eu queria nessa noite que você aqui fizesse essa pergunta para você. E eu queria que você não fosse infiel à sua consciência. Porque quem é infiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Quem é Jesus para você que está aqui nessa noite? Meu Deus. Você que está na internet me ouvindo. Quem é Jesus? Porque a gente lê essa passagem e a gente, às vezes, pastor Abraão, às vezes a gente pode até desdenhar da resposta dos de fora. É Jeremias, é João Batista, é Elias. Meu Deus. Aí eu pergunto para você,
Quantos de nós, hoje, depois de 2000 anos, continuamos equivocados acerca de quem é Jesus? É forte. E aí, sabe o que é que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz algo aqui que nos choca. Ele diz assim: feliz é você, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. É forte. Aleluia. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Aguce o seu ouvido aqui nessa noite. Você pode fazer curso de teologia. Você pode frequentar cultos. Você pode participar de campanhas. Você pode memorizar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E ainda assim, você pode não conhecer esse Jesus. Meu Deus, meu Deus. E aquilo que você sabe desse Jesus pode estar totalmente equivocado. Porque Jesus fez questão de dizer a Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi meu Pai. Pedro, não foi o seu intelecto, Pedro. É forte. Pedro, não foi porque você está comigo há 1 ano e meio, Pedro. Não foi porque você viu, Pedro, eu realizar maravilha, sinais. Não foi porque, Pedro, você viu eu fazer paralítico andar. Não foi por isso, Pedro. Foi o meu Pai que te revelou. Amém, aleluia. E aí eu pergunto para você, meu irmão, quando isso acontece na nossa vida, quando isso aqui é de verdade, acaba essa palhaçada que você chega em algumas igrejas, quem quer aceitar Jesus aqui? Aí a pessoa levanta a mão. Ai meu Deus, aí quando termina a festividade, aceitou 5, aceitou 10, foi um culto, foi uma bênção, porque fulano levantou a mão. Significa nada. Absolutamente nada. Talvez você esteja chocado com o que eu estou dizendo aqui, mas não significa nada levantar a mão e dizer: eu quero Jesus. Glória a Deus. Enquanto o Pai não te revelar o Filho, a sua vida vai continuar do mesmo jeito que está. Você vivendo essa vida assombrado, você vivendo essa vida sem novidade de vida, sem apresentar no seu cotidiano os frutos do Espírito, porque de fato nada mudou ainda na sua vida. Enquanto o Pai não te revelar o Filho, as suas mudanças vão ser todas superficiais. Você vai ser um macaquinho adestrado da religião. Não pode isso, não pode aquilo. Ele vai te apresentar uma lista de dieta somente. Você frequentava o bar, agora você frequenta as 100. Você usava camiseta regata, agora você usa camisa de manga comprida. E você acha que isso tem poder de mudar você por dentro? Glória a Deus. Olha o que foi que João disse, 14, 21 de João. Olha o que ele disse. Aquele que me ama, obedece, 14, 21 de João, Evangelho. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Ó, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E eu o amarei.
e eu o amarei. E o Pai se revelará a ele. E aqui não é você conhecer Bíblia, meu irmão. Aqui não é você memorizar a Bíblia, não. Aqui é você fazer essa palavra virar verdade em você. Glória. Quem tem os meus mandamentos lhe obedece. O Evangelho não é algo fictício. Não é algo que Deus colocou em um lugar e é inalcançável. Você não pode praticar, é muito difícil, não. É quem tem os meus mandamentos e lhe obedece. Meu Deus. Eu o amarei. Meu Deus. Meu Pai o amará e se revelará a ele. Então dá, meu irmão, para você vir aqui todo dia, todos os dias aqui, ouvir essa palavra e sair daqui, como o Tiago disse, capítulo 1, 21, 22, 23 e 24. Tiago disse: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Pois aquele que ouve a palavra e não a pratica é como o homem que olha-se no espelho e depois de olhar-se no espelho sai e logo esquece a sua aparência. Meu Deus. É forte demais isso. Deus quer se revelar para você, meu irmão. Eu creio. Deus quer que, da mesma forma que o Pai dele revelou ele a Pedro, ele quer se revelar para você. Meu Deus. Agora você vai ter, meu irmão, sabe o quê? Que fazer o que Tiago disse: olhar-se no espelho da palavra, que é Jesus, e vai ver, meu irmão, tem meleca no nariz? Tenha coragem, limpa a meleca. Tem remela no olho? Está na hora de limpar. O cabelo está despenteado? Vai ter que pentear, meu irmão. Não vai ficar inventando desculpa. Não vai ficar de biquinho quando o pastor pregar uma palavra que você não gostou, quando Abraão fala algo que você não concorda. Se você se colocar nesse lugar de ouvinte esquecido, Deus não vai se revelar para você. Meu Deus, cara. Meu Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: uma coisa é ser, Uma coisa é ser. outra coisa é parecer. A diferença é abismal entre uma coisa e outra. Uma coisa é ser, outra coisa é parecer. E você já olhou para o nosso meio? No nosso meio, a performaticidade é algo muito praticado por aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Cara, é performático. É muito fácil, meu irmão, performatizar nesse mundo que a gente vive. É verdade. É muito fácil, porque a maioria das pessoas vive desse jeito. Só muda do lado de fora, só muda o estereótipo. Aí, meu irmão, e vocês, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você já pensou? Eu queria que você pensasse comigo. Um cara, pelo menos 1,70 m de altura, um cara branco, sabia quem era a mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, sabia quem era o pai, e o cara olha para aquele marmanjo e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É forte. Em carne. Tem que haver, meu irmão, uma revelação de Deus. Desculpa o que eu vou dizer aqui, você tem que ser arrombado pela bondade de Deus. É verdade. E quando isso não acontece na nossa vida, meu irmão, sabe o que a gente se torna? Um ser híbrido, como esse Deus Pan que era praticado na cidade de Cesareia. Ele tinha corpo de ser humano, mas ele tinha chifre de bode e pata de bode também. Se torna um ser híbrido. Camarada oscila o tempo todo. Na igreja é uma bênção, mas quando ele vai para o convívio dele com as pessoas falam assim: ser crente como esse cara eu não quero ser, não, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ser crente como esse cara eu não quero ser, não. Mas quando a gente tem essa revelação do Pai, quando acontece com a gente o que aconteceu com os discípulos, porque Pedro falou em nome dos discípulos. Quando acontece com a gente, tudo, absolutamente tudo muda, pastor. Tudo muda.
Olha o que foi que Jesus disse. Esse dia o Senhor até postou esse texto, eu achei interessante. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Olha o que Jesus diz. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Capítulo 11, verso 25. Porque ocultaste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Assim foi do teu agrado. Foi entregue a mim. O Senhor entregou a mim tudo, toda a autoridade. Ninguém pode conhecer o Filho a não ser o Pai. E ninguém pode conhecer o Pai a não ser o Filho. Ou aquele a quem, meu Deus, o Filho o quiser revela. Meu Deus. Agora escute o que eu vou dizer para você aqui. Eu gosto desse texto do 25. Eu te louvo, Pai, porque ocultaste dos sábios. Sábio. Sábio aqui, você pensa nessa palavra aqui de maneira pejorativa. Sábio é aquele que já tem um teto. Aquele que chega aqui e acha que ele não tem nada para aprender. É aquele indivíduo que ele se tornou um ser rígido no intelecto. Ele é uma pessoa que ele sabe, que ele acha que sabe de tudo. E aí Jesus disse que não há lugar na vida dessas pessoas para a revelação do Pai. Meu Deus, é triste. Sabe o que Jesus diz no Sermão do Monte? Que feliz é os humildes. Você sabe o que é a palavra humilde? Humilde não é andar rasgado, não é andar assim, encurvado, não. Humilde, a palavra humilde vem de humus. É aquele que tem no seu ser, o seu ser está úmido, pronto para receber o sêmen, a semente da palavra. Meu Deus. É aquele que o ser dele tem todas as condições para que esse evangelho germine, Rose, e produza os frutos da vida. Meu Deus, aleluia, meu Deus. E Jesus disse, eu te louvo, Pai, porque o Senhor dessas pessoas que se acham que sabem de tudo, dessas pessoas que se comportam na vida como Deus, porque pessoas que se comportam como Deus são pessoas que acham que não tem nada para aprender de ninguém mais. Aí você está mais pronto para lidar com máquina do que com ser humano, quando você se comporta dessa forma. Aí, meu irmão, não há revelação para você. Não há revelação para você. Você vai ser apenas um manequim da religião. Aquele camarada que vem aqui todos os dias, que tudo que ele lê na palavra é algo fictício. É algo inalcançável. É algo que não acontece com ele ou com ela. Ele fala de paz, mas ele vive inquieto, ansioso, preocupado. Fala de amor, mas não tem condição de amar, porque tudo que ele faz ou que ela faz é buscando a lei do retorno. Eu dou para receber, quando eu não recebo eu deixo de amar. É verdade. Mas quando você responde, aleluia, da forma, e vocês, quem dizem que eu sou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro está inserido em Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, aonde a idolatria era praticada com muita veemência. E ali Pedro, ele coloca Jesus sobre todos os deuses, não só naquele lugar. Não só naquele lugar. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo, tu és Deus. Eita glória! Aí muda tudo, meu irmão. Aí muda tudo. Aí você deve estar perguntando assim, mas eu acho, se eu perguntasse para você aqui, quem é Jesus? Você ia dizer assim, Jesus é Deus. Mas a gente vive como se ele não fosse. Perfeito. Como se ele não fosse. Como se as coisas, como se sua história estivesse caminhando como um trem desgovernado.
Deus. Se Ele é Deus, meu irmão, diga, se aconteceu com você, Deus trouxe você aqui para falar com você nessa noite. Se Jesus ele ganhou o status de Deus na sua vida, independente da situação que você esteja atravessando, você precisa continuar crendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eita glória! Essa é a verdade. Mas sabe o que é o problema, meu irmão? O problema é que Jesus ainda não ganhou na minha vida e na sua vida o status de Deus. Jesus é um João Batista. Jesus é um Jeremias. Jesus é um Elias. Ou um dos profetas. Aí você fala assim, quer ver? Eu vou mostrar para você que a gente pensa assim. Pastor Maurício chega aqui e fala assim, como muitas vezes já falou aqui. O fim da lei é Cristo. Aí o cara vem cá e pega Moisés no Êxodo e diz assim, mas Moisés disse que ela vai guardar o sábado. Estava no decálogo. Aí eu pergunto para você, quem é Moisés? Quem é mais para você, Moisés ou Jesus? É bravo. Meu Deus, olha. Você vai ficar com Moisés ou você vai ficar com Jesus? Ai, Moisés é um homem como eu e você, Elias é um homem como eu e você, Davi é um homem como eu e você, mas Jesus é Deus. Quando Jesus é Deus, muda tudo. Muda tudo. Absolutamente tudo. E sabe o que é que eu fico pensando? Agora escute o que eu vou dizer para você aqui, que é muito sério. Aí Jesus percebe que Pedro, um humano, ele não tem estrutura para ouvir o que ele ouviu. É verdade. Ele não tem estrutura para ouvir o que ele ouviu. Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaste. Foi graça. Foi graça, Simão. Não foi mérito seu, Simão. Não foi porque eu olhei para você e enxerguei alguma coisa em você que me atraiu. Porque você está no mesmo pacote que todo mundo está. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E mesmo Jesus dizendo que não foi carne, que não foi sangue, quando Jesus diz assim, eu estou indo para Jerusalém, e lá os caras vão me pegar, vão me maltratar, vão me matar. Pedro já estava surtado. É verdade. Porque, rapaz, o cara disse que eu sou feliz. Porque uma revelação dessa, você percebe como o nosso coração é enganoso. Mais do que qualquer outra coisa. Eu já disse aqui várias vezes, aprenda com Jeremias 17:9 de Jeremias. Enganoso é o coração. Mais do que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? A mente mente, meu irmão. A mente mente. Talvez você esteja comprando a peso de ouro algo que sua mente tem produzido e é isso que vai te destruir. Meu Deus. Aí Pedro diz assim, rapaz, esse cara está dizendo que vai para Jerusalém. Os caras vão pegar ele lá, vão bater nele, vão prender ele, vão matar ele. Eu vou dar um conselho a ele. Imagine Pedro dando conselho a Deus. É o que acontece com a gente, meu irmão. É o que acontece com a gente. É verdade. Surtadinho. O cara prega a palavra, agora ele não ouve mais a esposa dele. Eu já convivi com pregadores que foram destruídos financeiramente, espiritualmente, por não ouvir a esposa dele. Sabe por quê? Ele olha para a esposa não prega, a esposa não sabe nada de Deus. Mesmo Jesus dizendo aqui a Pedro, Pedro não foi carne nem sangue, Pedro, foi eu. Eu uso o que eu quero, Pedro, eu me revelo o que eu quero.
A quem eu quero, Pedro? Aí Pedro diz assim, Pedro surtou e diz assim: Senhor, vai falar? Não faça um negócio desse, não. Sabe o que Jesus diz a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas Dos homens. Ah, meu irmão, essa revelação, a primeira coisa que essa revelação vai fazer comigo e com você é nos tirar da rota das coisas dos homens. Meu Deus, cara. E é por isso que é desafiador. É por isso que é desafiador. Evangelho, convenção, revelação do Pai tem que mudar a minha mentalidade. Tem que mudar a minha percepção. Amém. Da vida, das pessoas e de tudo. É radical isso aí. Ah, meu irmão, como a gente tem que baixar a bola. Como a gente tem que baixar a bola. Você percebe que Pedro, ele tenta dar um conselho a Deus. Quantos de nós precisamos ouvir um para trás de mim, Satanás? É verdade. É verdade. Eu fico olhando como Pedro, apesar de ter surtado, mas como Pedro não faz xixi nas calças quando Jesus diz para trás de mim, Satanás. Hoje você não precisa nem dizer o para trás de mim, Satanás. Porque a viadagem tomou conta. Hoje as pessoas não aguentam mais nada, sabe por quê? Escuta o que eu vou dizer para você aqui, porque isso é sério. Sabe por quê? Como eu disse aqui no começo, Jesus não tinha problema de identidade. Jesus sabia quem ele era. Quando eu recebo a revelação do Pai, eu sei quem eu sou. Eita glória. É verdade. Eu sei quem eu sou, meu irmão. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é, meu irmão? Escuta o que eu vou dizer para você. Qual é o tema da mensagem? Quem Jesus é para você. Enquanto você não souber responder quem Jesus é para você, você não vai saber quem você é. Perfeito. Amém. Porque uma coisa, meu irmão, está correlacionada com a outra. E viver. É por isso que as pessoas hoje se tornaram mendigos emocionais. Pode falar nada. Ai, Jesus. Outro dia eu encontrei uma irmãzinha, ela falou para mim assim: eu quero que você me diga qual é o dia que você vai pregar. Prestigiado. Meu irmão, não olhe para Isaac, não. É perfeito. Olhe Para Cristo. para Cristo. Por isso você me fala. Para Cristo. Eu escolhi o lado perdedor. Eu escolhi morrer para viver. Eu escolhi perder para ganhar. Então, meu irmão, quando você recebe a revelação de Deus, quando Ele se revela para você, quando Ele se revela para você, você não fica chateadinho quando você ouve um para trás de mim, Satanás. Perfeito. Aquele para trás de mim, Satanás, mudou a vida de Pedro. Aleluia! Arrancou Pedro daquele caminho que iria destruí-lo. Meu Deus. Porque nessa mesma passagem aqui, 16, 24, é nessa mesma passagem aqui que Jesus diz assim, ó. E Jesus respondeu ao seu discípulo: se alguém quiser acompanhar, negue a si mesmo. Você sabe o que é negar a si mesmo aqui? É negar o Abraão que não é Abraão. É negar o pacote da maluquice que você comprou. E que é um falsificador de significado. E abraçar a identidade que vai ser revelada para você através do Pai.
Eita glória. Olha o que Jesus diz no capítulo 1 de Gênesis. Olha o que Jesus diz no capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Jesus aqui, Deus, ele manifesta aqui a caoticidade da terra, pastor Lourenço. É a mesma coisa de Pedrão, antes de receber a revelação. Sem forma e vazio. É a mesma coisa de Isaac, sem forma e vazio. É a mesma coisa de todos que estão aqui, de todos que estão na internet. Sem forma e vazio. Até, meu irmão, Jesus dizer: disse Deus, haja luz. E quando, meu irmão, há em nós esse Big Bang de luz, aí a gente rompe com a patexicidade, com a palhaçada toda, como esses caras romperam. Aí a gente deixa de dar remédio doente. O que tem de pessoas fazendo uso dessa palavra como um cardápio, que conhece de trás para frente, de frente para trás, mas nunca colocou nada na boca, nunca provou nada. Amém. Essa palavra nunca virou verdade nele nem nela. É apenas um instrumento para promover ele, para promover ela, somente. Mas nunca virou vida nas pessoas. Mas quando há uma revelação do Pai, quando há um haja luz, quando você diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tudo muda, meu irmão. Meu Deus, cara. Tudo muda. Aí acontece com você o que ele disse para aquela samaritana: ah, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, era você que não beberia. Porque se você beber dessa água do poço de Jacó, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, essa palavra é muito forte. É fortíssima. Nunca mais você terá sede. Eita glória a Deus. Aí eu pergunto para você Isso aqui, é meu irmão. viva. Eu pergunto para você aqui: você acha que a água, a necessidade do seu ser, pode ser matada com essa água? Meu Deus. É uma pergunta que você deve se perguntar aqui hoje. Essa insatisfação que habita você acha que ela é decorrente de quê? Eita glória, meu Deus. Que você está dizendo para todo mundo que você é discípulo de Jesus, mas você experimenta o que todo mundo experimenta, você sente o que todo mundo sente, você vive da mesma forma que todo mundo vive. Você acha que é o quê? Não bebeu da água dele. Você nunca bebeu dessa água, meu irmão. Isso aí. Porque no dia que você beber dessa água, nunca mais. tudo que eu vou dizer para você aqui, para chocar, só tem adulto aqui. Você vai broxar, meu irmão, para esse mundo. Você vai ver como vai mudar tudo, radicalmente tudo. Vai mudar tudo para você. Obrigado. Você vai ver como você vai experimentar alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Boa. Isso aqui são facetas do caráter de Deus. É forte. Quando isso fica evidente em você, é evidente que ele se revelou para você.
Mas quando você, meu irmão, isso aqui é apenas uma teoria, uma informação para você, mas ainda não ganhou vida em você porque ele ainda não se revelou para você. Ele ainda não se revelou para você. Você lembra quando Jesus, no capítulo 6 de João, ele dá aquele duro discurso? Duro discurso. O discípulo olha para ele e fala assim: mestre, que pregação dura. Eita, glória. O senhor está falando de Barrabás demais. Márcio, a mensagem que você falou aqui outro dia. Aí ele fala assim: ó, rapaz, eu não tenho problema de identidade não, filho. Eu sei quem eu sou. Vocês querem ir? Pode ir todo mundo. Pode ir todo mundo. O que é que Pedrão de novo diz? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu, Só essa palavra, só tem palavras de vida. Eita, glória. Só existe essa palavra, mais nenhuma. Glória a Deus. Existe esse só tu para você aí, meu irmão? É uma pergunta. Ou existe só tu, mais alguém? Essa que a gente tem que se perguntar isso toda sua. Ah, Senhor, o Senhor é só tu. Mas se o Senhor não me der isso, o Senhor não vai ser só tu. Eu vou ter que adicionar mais alguma coisa aqui, porque o só tu está sem graça. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele ainda não ganhou o estado de Deus em você. Deus trouxe você aqui nessa noite para te dar um choque de lucidez. Aqui é rápido e rasteiro, meu irmão. Eu não vou fazer curva no que Deus está dizendo aqui para mim e para você. Enquanto ele não ganhar o status de Deus na nossa vida, a gente não vai experimentar essa vida eterna, essa qualidade da vida dele na nossa vida. Porque vida eterna é isso, é a qualidade da vida de Deus na nossa vida. Amém. É você experimentar Deus, sentir o gostinho de Deus na vida. E quando você experimenta, as pessoas vão dizer: é sal, ela é luz. Eita, glória. Quando há revelação na nossa vida, a gente, Rose, aonde a gente chega, a gente tem gosto de Deus. Meu Deus. A gente não é um sal sem sabor, que não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Aí Pedro diz: só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Eu vou para onde o resto é tudo beco sem saída. Para onde é que eu vou, Senhor? Só tu tens palavra de vida Coisa eterna. linda, Pedrão, falar isso. Meu Deus. Isso aqui, meu irmão, é algo processual, gradativo. Isso aqui é algo processual gradativo, meu irmão. É por isso que João diz: quem tem os meus, Jesus diz no Evangelho de João, quem tem os meus mandamentos e obedece, pratica, internaliza, dá todas as condições dessa palavra virar vida em mim. Meu Deus. Louvado. Porque enquanto for informação, meu irmão, Louvado seja. ele não vai se revelar a você. Meu Deus. Ele não vai se revelar a mim. Nós vamos continuar sendo um ser híbrido. Um ser híbrido. De uma hora você parece com uma coisa, outra hora você parece com outra. É verdade. Sabe por quê, meu irmão? Você não foi. Você não foi. Deus ainda não se revelou para você. E aí, escute o que eu vou dizer para você aqui. Já estou terminando. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Talvez você tenha a mesma condição de Saulo. Sem perceber. Saulo,
Porque você me persegue, Saulo. Impressionante, perseguindo Jesus, Saulo estava. Quando ele prendia, quando ele batia naqueles cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Talvez você tenha que tomar uma voadora no caminho de Damasco para você cair cego do globo ocular, mas enxergando aqui dentro, enxergando na consciência que você não está se levantando contra A, contra B, mas contra o Evangelho. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Deus, Ele trouxe você aqui para dizer para você: esse Evangelho é algo praticável, é algo que está ao nosso alcance, é algo experiencial, é algo que você precisa experienciar. Só para encerrar aqui, eu vou falar para você aqui. Você lembra de Jó? Jó. Quem não conhece a história de Jó? Ó, 10 filhos mortos no mesmo dia, 1000 boi, 500 jumentas, 3.000 camelos roubados no mesmo dia, 7.000 ovelhas carbonizadas pelo fogo que desceu do céu. Como se isso não bastasse, ainda tinha sido acometido de uma chaga maligna do alto da cabeça à planta dos pés. Quando chega no capítulo 42, sabe o que é que Jó disse? Isso aqui é uma coisa interessante. Antes, 42:5. Antes eu já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Até quando, meu irmão? Jesus para você vai ser algo que você aprendeu do pregador, Meu Deus. que você aprendeu do pastor, Meu Deus. que você aprendeu da mamãe, que você aprendeu do papai. Até quando? Até quando Jesus vai ser algo que você soube dele, tu ouvir falar? Até quando, meu irmão? É forte. É uma pergunta que você precisa sair daqui se fazendo nessa noite. Até quando? Porque uma coisa é você conhecer o Jesus, tu ouvir falar. Outra coisa é você conhecer o Jesus, dos meus olhos te viram. É você, essa revelação, Niles, essa revelação, Rose, Gi, Abraão, Eula, Nabi, Caleb, Gabriel, pastor, Alana, a menina que eu esqueci o nome dela, Paulinha. Essa revelação me faz saber de Deus em mim. Essa revelação me faz saber de Deus em mim. Eu sei que Ele me habita. Glória a Deus. Eu sei que Ele está comigo todos os dias. Glória a Deus. Até a consumação do século. Eu sei que independente das circunstâncias, a palavra final é Deus. Glória a Deus. Quando você sabe de Deus em você, nada em toda a criação tem o poder de te assombrar, porque maior é o que está com você. Glória. Amém. Amém. Isso é poder, meu irmão, isso é poder. Amém. Isso é poder. Esse camarada aqui que disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu por causa desse Cristo. Você está pensando que poder é você ficar na igreja, glória a Deus, aleluia, falando uma língua que ninguém conhece. Você pensa que poder é você dar cabriola na igreja, é você botar a mão na cabeça do fulano, da fulana profetizar. Poder, meu irmão, poder que esse camarada aqui adquiriu depois dessa revelação, poder para enfrentar até a morte. Isso é poder. Isso é poder. Glória a Deus. E é isso que Ele quer fazer com você e comigo, meu irmão.
É isso. Jó disse, antes eu já tinha ouvido até o respeito, mas agora os meus olhos te viu. Olha o que ele diz agora. Glória a Deus. 42:2 também é o que já disse. Bem sei eu. Eita glória. Não é o irmão da direita, não é o irmão da esquerda. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Ah, meu irmão, é essa consciência que Deus quer desenvolver em você. É essa consciência que Deus quer desenvolver em você. Eu quero que nessa noite você saia daqui não olhando para a circunstância, mas olhando para Deus em você. Glória a Deus. Chega, meu irmão, de ficar atrás de pregador, atrás de pastor, atrás de guru. Ele diz no capítulo 16, versículo 17 de Marcos: estes sinais seguirão os que creem. Não é os que creem que seguirão os sinais. Você percebe que uma coisa inverteu e muda tudo? É os sinais que seguem os que creem, e não os que creem que seguem os sinais. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje crendo. Que não caia uma folha seca sem o consentimento deles. Capítulo 1, verso 16 de Colossenses. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu quero que você saia daqui crendo nessa verdade, meu irmão. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu não quero nada de Deus que eu não encontre em Jesus. Eu não quero nada de ninguém nessa vida que eu não encontre em Jesus. Tudo que eu preciso está no Cristo. No Cristo, no Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Com essa palavra no seu coração, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se Ele já é para você o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo, você está no caminho certo. Mas se ainda não aconteceu com você, se Ele não é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ah, meu irmão, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte, meu irmão. Essa palavra é muito forte. Cristo, Filho do Deus vivo. Sai daqui com essa palavra, meu irmão. Acolha essa palavra no seu coração. Você vai ver como você vai ficar pacificado. Você vai ver como você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Verdade. A paz que ela rompe essa bolha. Que ela não depende das circunstâncias. Ela vai habitar você, meu irmão. Eita glória. Ela vai habitar você. Capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhe a minha paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Não turbe o seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eita glória. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa palavra, ela vai, meu irmão, ela vai germinar no seu ser. Ela vai ganhar vida em você. E você vai ver
o que essa verdade, o tanto de coisa que essa verdade vai te libertar. Quando Jesus for Deus na sua vida. Amém? Amém. Quero pedir a você que veio aqui, você que está aqui, nas suas orações, nos apresente a minha família, meus filhos. Nós somos carentes das nossas orações. E tenha certeza que essa igreja não é mais uma porta. Essa igreja não é mais uma porta que abriu aqui no Bahia. Eu peço a Deus todo dia que essa igreja, que não é as quatro paredes, somos nós, que essa igreja, ela nunca se torne mais do mesmo. E eu digo aqui para o inferno inteiro ouvir: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja Abraão, essa igreja Rose, Nigi, Eva, Nato, todos que estão aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, porque na nossa vida já existe. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não é mais para a gente conjecturas. Jesus não é mais para a gente teoremas. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor Maurício, olha aqui em nome de Jesus.